Olá a todos que nos assistem. Iremos discutir aqui sobre as características da linguagem de programação Lua. Bem, eu sou Diego Lima e junto com o nosso amigo Denis Rodrigues trataremos desse tema. Somos alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Fomos orientados pelo professor Tiago Sales de Mello da disciplina de Paradigmas de Linguagens de Programação. Então, vamos começar a falar sobre o que vem a ser Lua. Lua é uma linguagem de programação que foi criada aqui no Brasil em 1993, lá no Rio de Janeiro, pelos integrantes do TecGraph, que é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento da PUC-Rio. Ela é uma linguagem de script, ou seja, que podemos pôr seus comandos em um arquivo para ser executado posteriormente, assim como algumas linguagens bem conhecidas dos programadores atuais, que são Python, PHP e Ruby. Lua ganhou uma relevância mundial por conseguir agregar simplicidade, portabilidade, rapidez e ainda poder ser usada facilmente em uma aplicação escrita na linguagem C. Outra excelente característica dessa linguagem é o seu pequeno tamanho, já que o seu núcleo, junto com suas bibliotecas padrões, ocupam cerca de 200 KB. Lua é uma linguagem de propósito geral, mas atualmente é usada principalmente em jogos como World of Warcraft, The Sims, SimCity e Angry Birds. Mas não é uma linguagem específica para jogos, por isso é utilizada em aplicações como Adobe Photoshop Lightroom e o Midway Ginga do Sistema Brasileiro de TV Digital. Outro uso para ela é no desenvolvimento de aplicações web, como o Public, um gerenciador de conteúdo para web, e o Sputnik, um wiki extensível disponível como software livre. Agora que descrevemos o que é Lua, vamos tratar de avaliá-la. Usaremos como parâmetros para tal sua legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e os custos. Iniciando pela legibilidade, podemos dizer que esse conceito, a partir de 1970, passou a ser associado à capacidade de manutenção de um programa, onde a linguagem tem uma sintaxe legível se seus programas puderem ser lidos e entendidos facilmente. Para trabalhar com tipos de dados estruturados, como array, matrizes, registros e até tabelas hash, temos um único tipo, que é o tipo table. Todos os programas a partir de agora exibidos foram criados e testados para garantir a veracidade do que aqui afirmamos. Os comentários em Lua são feitos usando dois hífens seguidos antes do que se deseja comentar. A descrição do programa 1 é a de que uma tabela identificada por tab é iniciada com alguns valores de diversos tipos, e com a estrutura de repetição for, os valores contidos na tabela são impressos um a um. O programa 2 trata-se de uma função criada para retornar se o número é par ou se ele é ímpar, dado este como entrada. Com isso, verificamos que esses programas em Lua podem ser interpretados corretamente e sem esforço modesto, o que facilita muito sua manutenção, caso alguém que não seja o autor, venha a precisar melhorá-lo ou modificá-lo. Ortogonalidade é um conceito importante que está embutido na legibilidade, de forma que a ortogonalidade se relaciona constantemente com a simplicidade. Assim, quanto mais ortogonal for o projeto de uma linguagem, menos exceções às regras da linguagem vão exigir. Lua é uma linguagem muito ortogonal, já que vemos pouquíssimas exceções às regras. O script usado como exemplo no programa 3 nos faz verificar que um tipo table pode receber qualquer valor como elemento, inclusive uma outra table e um tipo new,
que nesse caso significa ausência de valor. Mas ao imprimir todos os elementos, observamos que quando é chegada a hora de mostrar a tab1, na verdade ele exibe o endereço de tab1. Isso ocorre porque o tipo table representa um objeto, e dessa forma a variável tab1 não armazena valores, e sim uma referência a ela mesma. Mas o que vem ao caso é a ortogonalidade de Lua, que, diferente de C, consegue ter como membro de uma estrutura qualquer tipo de dado, inclusive uma estrutura do mesmo tipo. Lua possui como estruturas de controle o if, o while e o for, que pode ser genérico, como o que foi exibido no programa 3, e o numérico, que é o mais conhecido entre os programadores. No programa 4, foi criado um script que nos retorna se o usuário tem idade para votar ou não, ou se sua presença é facultativa. O programa 5 e o 6 utilizam um while e um for numérico para fazerem a mesma coisa, que no caso seria imprimir a contagem de uma bomba até que ela exploda. Quanto aos seus tipos de dados e estruturas, no programa 7 observamos que o tipo boolean representa valores booleanos, true e false, de modo que uma expressão será considerada falsa caso seja igual a nil ou a false, e verdadeira caso contrário, inclusive se ela for zero, já que em algumas linguagens o booleano seria representado por 0 ou 1, mas como tipos numéricos, o que vem a dificultar em alguns casos a capacidade de leitura do programa, da linguagem de programação. A definição de tipos adequados também ajuda, como function, que é um tipo que representa funções, e assim o vemos impresso no programa 7. Se comporta da mesma maneira que o tipo table, quanto a ser um objeto referenciado na memória. Sobre a sintaxe, as variáveis podem ser de qualquer cadeia de letras, dígitos e sublinhados, sendo que não inicie com um dígito, como vemos no programa 8. Palavras-chave como end, false, then e outras são reservadas e não podem ser usadas como nomes. Suas funções e estruturas de controle utilizam pares para formar seus grupos, como foi verificado com o if, usando o then e o end, e o while e o for, usando o do end, nos exemplos anteriores. A capacidade de escrita é outro parâmetro a ser analisado e remete à facilidade com a qual a linguagem pode ser usada para criar um programa com determinado foco. Lua é uma linguagem que possui expressividade, já que possui formas relativamente convenientes de se especificar várias computações através de uma única expressão, e é o que encontramos no programa 9. Ao utilizar a função read da biblioteca padrão de entrada e saída IO, que recebe um número e o insere na última posição da tabela tab, usando a função table.insert. Bom pessoal, eu sou o Denis e vou falar sobre as características de confiabilidade e custo. No que diz respeito à confiabilidade, Lua possui verificação de tipos, o que permite testar se há erros de tipos em determinado programa em tempo de execução. Manipulação de exceções, que é a capacidade de interceptar erros em tempo de execução e poder tratá-los. Todos os erros que podem ser gerados em Lua são bem comportados e podem ser controlados pelo programador quando ocorre um erro na compilação ou execução de códigos Lua. Neste exemplo, a função myError é chamada. A mesma realiza uma chamada protegida pcall em found debug. A função found debug
realiza o print em duas variáveis, A e B. Entretanto, a variável B não existe, causando um erro. Após a chamada de myErro, a função call1 é chamada e nela é exibido o erro ocorrido na função anterior, iFoundDebug. Em questão de custos, Lua é usada em muitas aplicações industriais. Lua tem uma merecida reputação de ótimo desempenho. Lua é distribuída via um pequeno pacote e compila sem modificações em todas as plataformas que têm um compilador C padrão. Lua é software livre de código aberto. Podemos notar aí que Lua é uma ótima opção de desenvolvimento de software, tanto em custo computacional quanto econômico. Bom, pessoal, é isso. Bons estudos, esperamos ter contribuído com ótimas informações sobre a linguagem de programação Lua. Até a próxima.